Um minutinho. Foi. Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos fazer a leitura do Sri Upanishad, do mantra 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leitura, tradução. Aqueles que se ocupam no cultivo de atividades ignorantes estarão na mais escura região da ignorância. Piores ainda são aqueles que se ocupam no cultivo do pseudo-conhecimento. Vou passar para vocês a explicação com o Devananda Prabhu. Namastê, Hare Krishna. Om Gyanachimirandhasya Gyananjana Salakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Om. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o Jagat, a criação do mundo fenomenal, também chamado o mundo material, repleto de misérias e sofrimentos causados pelos repetidos nascimentos e mortes, o samsara. O mestre espiritual, devido ao seu progresso espiritual e compaixão pelo progresso da alma condicionada, está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendental, a revelação védica. A tal mestre espiritual, que é compassivo, pleno de conhecimento e libertador, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração repleto de gratidão. Portanto, que assim seja. Tatastu. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom Shanti. Namastê. Om Tat Sat. Hare Krishna. Muito bem. Muito bom dia a todas as pessoas na sala. Namastê. Gratidão às sacerdotisas. Obrigado, Tulasi, por fazer a apresentação dos gotas védicas. Vou, inclusive, pedir para você fazer uma vez mais a leitura do verso, por favor. Isso. Aqueles que se ocupam no cultivo de atividades ignorantes estarão na mais escura região da ignorância. Piores ainda são aqueles que se ocupam no cultivo do pseudo-conhecimento. E como saber, né, o que é o pseudo-conhecimento? Piores ainda. Olha só. Né? Vou ler o sânscrito aqui, tá? Sri Upanishad, verso 8. Sa paragat sukram akayan avranam asnaviran sudhan apapa. Apapa vidan kavi bhanisi paribu swayam bhur yan tatatyanto ritan vyadadat chaswatibhya samabhyaha. Essa pessoa deve realmente conhecer o maior de todos. Não. Nós não tivemos o verso publicado hoje, né? A publicação aqui é antiga, é de ontem. Temos... Está lá no grupo, sim, Prabhu. Não, tá, tudo bem. É que o verso tem uma confusãozinha aqui. Eu vou apagar esse daqui, que foi publicado agora, que é o verso 8, tá? E vou republicar o verso 9 novamente, tá bom? Porque tem dois versos no grupo, se vocês observarem, eu estava, né? Eu acabei de apagar. E o último verso que estava publicado é o verso 8, e nós estamos no verso 9. Então eu estou republicando aqui, tá? O verso 9
na página. Okay? Vamos lá. Vou ler o sânscrito. Andantama pravishyanti ye vijayanu papsate tato bhuya ivate tamo ya u vijayan rata. Mantra 9. Aquele que se ocupa no cultivo de atividades ignorantes, essa a gente sabe, né? É só descer além agora. É só colocar um livrão, e se a gente começar a citar aí o que é atividade ignorante, aí a gente sabe, hein? A gente vai preencher um bom livro aí, não dá não? Sei lá, umas 40 páginas, talvez? Mais, quem sabe? 200? 6.300? Quantas páginas, se a gente for descrever o que são atividades ignorantes? Complicado, hein? Vai longe, né? Atividades ignorantes, a gente sabe apontar. Ok? Agora, essas pessoas que realizam atividades ignorantes entrarão na mais escura região da ignorância. Piores são aqueles que se ocupam no cultivo do pseudo-conhecimento. Como assim? A gente não sabe o que significa isso, pseudo-conhecimento? Não, pelo menos, formalmente. Eventualmente, as pessoas, não sei se vocês já ouviram falar, pessoas que mudam de fé. Tem pessoas que mudam de fé? Já tiveram exemplos de pessoas que fazia essa religião, mudou para outra. E aí, quando muda de religião, começa a atacar a religião anterior. Vocês já tiveram essa... É porque eu lido muito com assim, pessoas de diferentes religiões. Tenho alguns canais de ateísmo, que eu faço parte e, eventualmente, participo dos debates deles. E, só para dar um exemplo aqui, né? Tem um pastor, um ex-pastor, o nome dele é Jason Ferrer. Ele acabou de escrever um livro agora. Ele foi durante, acho que 26 anos, ele foi pastor evangélico de uma comunidade muito grande no Brasil. E ele tem 29 CDs gravados de músicas e preleções, palestras, explicando a religião e tal. Atualmente, aí ele se converteu ao ateísmo. Ele se tornou ateu. Ateu, militante, atacante, uma espada do ateísmo, um guerreiro, um São Jorge do ateísmo. Isso aí, assim, com a espada lá do conhecimento, destruindo todos os tipos de compreensão religiosa e atacando o seu passado, enquanto religioso. Tem 29 CDs de gravações, assim, aqueles públicos inflamados, com lágrimas nos olhos, assim, fortes, intensos. E ele lá presente, inflamando a multidão. Pastor evangélico. Atualmente ele tem um canal dedicado ao ateísmo e ele é agressivo. Ele não é um ateu assim bonzinho, não. Sim, ele é agressivo. Converteu-se. Aí ele vai dizer o quê? Ou uma pessoa assim vai dizer o quê? Não ele, ou qualquer outra pessoa assim. Vai dizer o quê? Aquilo era pseudo-conhecimento, que é exatamente o que ele disse. Isso é pseudo-conhecimento. Ele ataca, Então, ele passou 27 anos, acho que 27, não sei uma quantidade de tempo lá, acreditando fielmente naquilo, e depois ele estava no pseudo-conhecimento, do ponto de vista dele agora. E se a gente chegasse em qualquer momento, vamos supor, não é o nosso caso, não é a nossa intenção, né? Mas vamos imaginar que a gente volta no passado e chega nessa pessoa, que é um pastor evangélico, e aí tem pastores evangélicos, tem pais de santo, você pode colocar padres, preletores, enfim, os líderes mundiais. Mas por que você não se enquadraria nesse ponto aí, Devananda? Bom, aí requer uma postulação, uma fundamentação. Se eu puder defender com coerência a minha posição, isso não é pseudo-conhecimento. Se eu puder defender com coerência e qualquer pessoa de bom senso, com uma certa inteligência média, de bom senso e honesta intelectualmente, bem como munida de coerência e a racionalidade, e se eu puder explicar a minha posição de maneira consistente, bem fundamentada, com dignidade intelectual, isso é ciência, é diferente. Tá? E isso
é o que nos fundamenta. Agora, o pseudoconhecimento, o que é o pseudoconhecimento? Quando nós estamos envolvidos no conhecimento, nós não sabemos se é pseudoconhecimento, porque nós estamos tão absortos ali, que como é que a gente vai, né, identificar se é pseudoconhecimento? Não estou dizendo que as orientações que ele deu enquanto pastor evangélico sejam pseudoconhecimentos. É ele que fala isso, do ponto de vista dele. Agora, pode ser que ele mude também, né? Agora ele está defendendo o ateísmo. Da mesma maneira como ele pregava no púlpito como um pastor evangélico, ele prega no púlpito defendendo o ateísmo. Então, só mudou a posição, mas o estímulo continuou o mesmo. O idealismo é que mudou. Agora, se a gente volta lá atrás, no momento em que ele está inflamado, emocional, com todas as forças dos seus recursos, e a gente apresenta para ele, e se isso, você está fazendo pseudoconhecimento? Ele não vai conseguir assimilar esse dado ali. E também, não estou dizendo que eu faria isso daí, até porque eu não concordo, a minha posição filosófica não é essa, de abordar e informar que é pseudoconhecimento, porque as fundamentações, assim, quando você... mães têm experiências disso, né? Coloca o bebê na banheira. O bebê fez cocô. Ah, mas aí então agora está estragado. Aí está todo estragado. Vamos jogar fora. Não é assim que a mãe faz. Né? Mãe pega o bebê, coloca na banheira e banha o bebê. Aquela água está suja, não é reaproveitável. Pode ser reutilizada numa plantação, pode, sei lá, jogar numa árvore, alguma coisa assim, a árvore vai absorver os nutrientes ali. Ok. Mas normalmente é uma água rejeitável. Então o que uma mãe faz? Tira o bebê, salva o bebê e joga a água suja fora. Isso é o bom senso. Todos os pensadores têm que ter esse bom senso. A falta desse bom senso é que dá o fundamentalismo, seja ele ateu, religioso, tanto faz. Tá? Então, agora, quando nós estamos envolvidos no pseudoconhecimento, a pessoa não tem noção de que se trata de pseudoconhecimento. Então, qual é o critério? É claro que aqui, quando está falando verso, piores ainda são aqueles que se envolvem em pseudoconhecimento. Por quê? Porque aqueles que se envolvem em pseudoconhecimento, eles concentram em si o estímulo da verdade, porque o objetivo da pessoa é autoadoração. Ela pode estimular a massa, ela pode criar uma religião grande, ela pode criar toda uma estrutura, porém, o interesse dela é ser adorado pelas outras pessoas. É a autolatria, chama-se pratista. Ela quer ser adorada. Qualquer pessoa que busca conhecimento, projeta conhecimento, se interessa por conhecimentos com objetivos autólatras, ou seja, de ser adorado ou adorada, avaliada, avalizada por outras entidades vivas em condição de ignorância, isso é pseudoconhecimento. Só que a pessoa que é um usurpador da autoridade alheia, porque o ser supremo deve ser enaltecido, o ser vai, então, utilizar o absoluto para propósitos egoístas, de autopromoção, autolatria, autoadoração. Então ele vai falar de Deus, vai falar de Jesus, vai falar de quem for, com o objetivo de ser adorado. Esse é o pseudoconhecimento. Sempre que você estiver fazendo algo com estímulo para ser adorada, apreciada pelos demais ao redor, se esse objetivo não for educacional, por exemplo, um professor na sala de aula, ele quer a atenção dos alunos. Lógico. Mas não necessariamente porque ele é uma pessoa especial, ele quer ser querido pelos alunos, ele quer a atenção dos alunos porque ele tem uma informação importante para passar o conhecimento, aí ele quer atenção. Mesmo que esse professor esteja ensinando uma coisa errada, isso não é considerado erro. Principalmente se tem propósitos altruístas e benéficos de forma coletiva. Por exemplo, se você volta atrás, há 100 anos atrás, sabe, 200 anos atrás, você entra numa sala de aula, há 200 anos atrás tinha escola. A gente entraria na sala de aula e veria o professor de física ensinando física newtoniana. Se a gente vai um pouco mais para frente, 200 anos na frente, a gente vê o professor ensinando física quântica. Mudou. Aquele professor lá atrás,
muito embora o conhecimento dele atual seria obsoleto, não fez nada errado. O conhecimento dele é verdadeiro, consistente. Só que evoluímos. Aí mudou o contexto, porém, não ficou perdido. Então, ensinar as pessoas para o bem-estar, de forma funcional, para o progresso da humanidade e da consciência humana, ainda que sejam alguns dados inconsistentes, ele é considerado um acerto. Por isso que, por exemplo, esse próprio pastor, ensinando a religião, não estava ensinando o pseudo-conhecimento. Estava ensinando uma coisa correta, que estimula as pessoas, que auxiliam as pessoas a terem vida, a terem saúde mental, a progredirem, a terem coesão familiar, a terem moralidade. Então, não é pseudo-conhecimento. Tem um valor real. Então, agora, ainda que uma pessoa esteja ensinando uma coisa certa, mas ao ensinar essa coisa certa, o que ela quer, na verdade, é adoração para si mesmo, ela está usurpando o direito autoral de outra pessoa, que é a pessoa suprema. Isso chama-se autolatria, pratista. E aí, para conseguir adoração a si mesmo, a pessoa pode, inclusive, inventar conhecimentos. Não com o propósito real de auxiliar a humanidade, mas apenas para atrair atenção para si mesmo ou para si mesma, para fins egocêntricos de ser adorado ou apreciado ou eventualmente amado, alguma coisa assim. Isso é pseudo-conhecimento. Tá? O conhecimento, então, para a gente não cair, né, nesse erro de ser assim desencaminhadores dos demais, ou criar confusão na cabeça das pessoas, tentando explorá-las, se fazendo passar por um presente de Deus para a humanidade, o centro das atenções, nós precisamos de conhecimento que seja funcional e que as realmente liberte da condição da ignorância em que elas estão. E sempre que qualquer conhecimento humano, tá? Então agora eu vou finalizar minha fala aqui. Qualquer conhecimento humano, qualquer religião, sistema político, filosófico, escolas de psicologia, tem vários tipos de escolas de psicologia, de autoajuda, tratamentos de psicanálise, paradigmas, em qualquer fase da humanidade, em qualquer lugar que você esteja, seja no Afeganistão, seja no sudoeste da Argentina, ou no Alasca, independente, ou até em outro planeta que seja, independentemente de onde você esteja, o conhecimento real é aquele conhecimento que estimula você a querer sair da condição dos repetidos nascimentos e mortes, que te estimula a transcender, que fortalece, que favorece a sua consciência para você tomar a lucidez de tomar a decisão final. Eu decido e desejo ascender e deixar de renascer como ser humano. Aí, claro que você vai preencher esse sanduíche aí com conhecimento, com práticas, com exercícios que justifiquem essa decisão. Ok. Mas o conhecimento que não tem isso na pauta é um conhecimento redundante. Apesar de serem úteis, são redundantes. Por isso que Jesus dizia: se comer desse pão, não tem fome. Se beber dessa água, não tem sede mais. Porque acende. E uma vez que acende, ou sobe para a transcendência, não precisa mais se alimentar ou comer os alimentos chamados materiais que nós nos acostumamos. Então, o mestre, ele está sempre com essa esperança de que nós nos interessemos para aquilo que ele está apontando. Tem uma fala, um provérbio que vai dizer o seguinte: o mestre aponta a lua, o que o tolo enxerga? O mestre aponta a lua, o tolo enxerga a ponta do dedo. O que significa isso? O mestre está apontando a ascensão, a evolução, a transcendência. O tolo enxerga a religião, a bandeira da religião. E por essa bandeira ele estará disposto a matar, banalizar, humilhar e menosprezar o outro. Pela bandeira da religião,
muitas guerras foram travadas. Claro que os motivos são políticos, sempre, mas usa-se essa bandeira. Tá? Então, a ascensão, todos os conhecimentos que nós temos têm que estar relacionados com esse objetivo da forma de vida humana. Para que nós vivemos a vida humana? Para que a vida humana? Qual é a função de viver como seres humanos? Renascer? Viver de novo como ser humano? Então é isso. A forma de vida humana tem um propósito. Superar a humanidade, ou seja, não nascer mais como ser humano. É para tomar consciência de que nós somos almas e temos a nossa dimensão integral de plenitude nas fases superiores da nossa existência. E não é na forma humana, porque a forma humana é precária, ela se dissolve, ela tem uma entropia acelerada, chama-se morte. Então dá a sensação de frustração, de decepção, de medo, de angústia. Ela não é favorável para a alma. Porque ela não proporciona o ananda que a alma precisa, que é a plenitude, a permanência, relações estáveis. Quem quer se separar dos seus filhinhos queridos? Que mãe quer se separar dos seus netinhos perfumadinhos? Que vovó quer se separar da família? Nós não queremos essa separação daqueles que nós amamos. Nós ansiamos por relações permanentes. Essa intuição que nós temos é porque nós somos almas. Na condição humana, não dá para ter essa realização plena. Portanto, pela lógica, esse não é o nosso lugar. Precisamos alcançar esse lugar onde essa ânsia de alma vai ser plenamente atendida e satisfeita. Permanência, chama-se eternidade, e não é entre humanos. Então, o conhecimento perfeito é o conhecimento que valoriza esse valor enquanto você vive a vida. Qualquer conhecimento que desconsidere esse valor, ele é incompleto. Não necessariamente pseudo, mas incompleto. E não tem a ver com acreditar em mim. Tem a ver com você olhar, observar. E você vai ver que é assim que funciona. Então, pseudo-conhecimento é aquele conhecimento que vai desviar você desse foco. Vai fazer você se sentir muito importante, especial, grandioso, adorável entre humanos. Vai satisfazer o ego, a vaidade, e depois te dar novamente um corpo humano que, por constituição matemática, tem uma entropia acelerada de 70 anos e se dissolve plenamente. Você tem obrigatoriamente que se separar de tudo aquilo que você ama, seja propriedades, objetos, pessoas e sentimentos. Se eu estiver errado, me corrijam, porque eu também sou um observador. Mas se eu não estiver errado, então procede a informação. Ok? Muito bem. Então, eu vou finalizar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó a energia suprema, amor divina, ó Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.